Vivendo, ele me amou, morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele levou os meus pecados. Justificado, ele me ressuscitado, ele me justificou. Ó, quanto eu amo. Bom dia, muito bom dia. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Shalom a todos nesta manhã. É um prazer estar de volta com vocês para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade. A verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O ser humano hoje, ele só é preso pelo pecado porque ele não conhece a verdade. Esta é a consequência de você ser preso pelo pecado, de você andar vagando no pecado com algemas do pecado em você, te aprisionando em vícios, em bebidas, seja lá o que quer que for, em idolatria, em qualquer outra coisa, te aprisionando na incredulidade, porque pecado é incredulidade. Mas se você conhecer a verdade te liberta. E quem é a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. Então é Ele que vai te libertar. Eu não posso te libertar. Eu sou simplesmente um homem que estou apontando para você a libertação. E quem é a libertação? Cristo. Conheça Cristo, tenha um relacionamento com Ele e você verá se você não é liberto de qualquer coisa que te atrapalha na vida cristã. Que Deus te abençoe esta manhã. O programa Pedra Angular está de volta. Saiba que este programa é um fruto da graça de Deus que nos colocou aqui todos os dias através da Pedra Branca FM. E estamos ao vivo agora também pelo Facebook. Que Deus vos abençoe nesta manhã. Eu quero continuar convosco aqui no livro de Gênesis, já que este livro é repleto de mistérios, de coisas maravilhosas, de figuras de tipologia bíblica apontando para Cristo. Isto relata também a nossa vida, de como a vida de Abraão, de Isaac e Jacó pode ser a nossa vida. Quando nós entramos em crise, superamos as crises, Deus fala conosco. Este livro mostra experiências com Deus que os patriarcas tiveram e como no momento de crise eles souberam esperar em Deus para superar todas as dificuldades. Então hoje nós vamos ver o capítulo 35, quando Deus manda Jacó sair de Siquém e subir até Betel. Desde que, quando aconteceu o episódio, aquela crise na vida de Jacó. Eu falo crise porque crise é uma mudança abrupta, repentina. Quando a pessoa tem uma crise no coração, houve uma mudança. Então ali houve uma mudança repentina quando houve a violação de Dinar por Siquém, o filho de Amor. Então ali mais uma crise que Jacó vai superar. Mas ele agora supera isto como Israel, não mais como Jacó, mas Israel, o príncipe que lutou com Deus. Então aí você tem ele superando esta crise, vai passar por esta crise, a violação de Diná, e como se não bastasse, outra crise surge quando seus filhos matam os siquemitas. Mata todos os homens daquela cidade. Então Jacó vai ter que sair da sua cidade. Deus fala com ele e diz, é hora de sair daqui e ir para Betel. Voltar a Betel, o local onde eu te mostrei a visão da escada, daquela escada. E aquela escada, como nós falamos, Gênesis 28, Jacó chegou àquele local, ali em Betel,
E ali ele fez uma pedra de travesseiro, dormiu e teve um sonho de uma escada cujo topo chegava ao céu. Deus estava mostrando a Jacó o meio e o acesso pelo qual as pessoas chegariam ao céu. E Jacó seria parte disto. Se Jacó falhasse na sua missão, não haveria cruz, não haveria calvário, não haveria profeta, não haveria nada disso. Então Jacó era parte, porque através da sua descendência Deus iria projetar esta escada para o mundo. E quem é esta escada? Cristo, o Redentor. O único que nos liga a Deus, o único que nos leva a Deus, o único que nos reconcilia com Deus, o único que faz a conexão entre o céu e a terra. Cristo, a palavra. Então aí você tem o seguinte. Então, como houve a violação de Diná, você tem que Jacó, houve a violação de Diná ali, ela foi desvirginada, aquele rapaz a molestou, ou seja, humilhou ela, sabe? Hoje nós estamos vivendo em uma sociedade de pornografia, de sujeira. As pessoas não têm mais princípios de virgindade, princípios éticos, princípios morais. Naquela época, uma moça perder a virgindade era uma vergonha. Perder a virgindade daquela forma era uma vergonha. Hoje é uma sociedade pornográfica, suja, imunda, que nós estamos vendo. E aí, quando houve aquela violação, houve um acordo, como eu falei para vocês no capítulo, mas Simeão, simbolizando a justiça, e Levi, simbolizando a lei, violaram o acordo e mataram os siquemitas. Isto, só um minutinho, isto obrigou Jacó a sair daquela cidade, porque Jacó diz, vocês me fizeram feder entre os moradores desta cidade. Portanto, eles vão se reunir e vão nos matar. Então Deus chega para Jacó e diz, levanta-te e vai a Betel. O local onde você teve sonho, o local onde você sonhou com uma escada, um local onde você sonhou com a redenção. Sabe? Nós sempre temos que estar com essa lembrança da redenção, porque isto é a nossa vitória. Gênesis capítulo 35. E Deus disse a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar para Deus que te apareceu, quando tu fugias da face de Esaú, teu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele, lançai fora os deuses estranhos que estão entre vós, e sede puros, e mudai as vossas vestes. Observe. Levantemo-nos e vamos a Betel, e lá eu farei um altar para Deus que me respondeu no dia da angústia, e esteve comigo no caminho em que eu andei. Deus responde no tempo da angústia e está conosco no caminho. E eles disseram a Jacó, e eles deram a Jacó todos os deuses estranhos que estavam em suas mãos, e todos os seus brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó o escondeu debaixo do cavalo que estava junto a Siquém. E eles viajaram, e o terror de Deus estava sobre a cidade que estava ao redor deles, e eles não perseguiram os filhos de Jacó. Pai, tua palavra é a verdade. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Circuncida meus lábios agora para falar a tua palavra, que seja de coração para coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, como falei para vocês, houve aquela crise, a violação de Diná, e os seus dois filhos matam os siquemitas, e aí Jacó é obrigado a sair daquela cidade, porque os moradores vizinhos iriam se reunir para matar ele e a sua família. Mais uma ameaça no seu chamado. Mas que Jacó soube superar esta crise, mais esta crise que teve, e foi em frente. Sabe, houve muitas ameaças no chamado de Jacó, mas ele não deixou que isto prevalecesse. Foi em frente. Sabia que tinha um Deus que andava com ele, que respondia na angústia.
Se você está passando crise, saiba que existe um Deus que responde na angústia. Saiba disto. Então, o profeta William Branham, ele ensinou uma coisa maravilhosa. Ele disse que fracasso não anula esse chamado. Ora, se eu tenho um chamado divino, os meus fracassos não vão anular o meu chamado. Por exemplo, Moisés tinha um chamado para ser o libertador de Israel. Mas Moisés chegou a fracassar na tentativa de libertar o povo com suas próprias mãos. Foi para o deserto, passou 40 anos para Deus se revelar a ele. Mas aquele fracasso não anulou o chamado de Moisés. O chamado que Deus tinha para ele, Deus ia cumprir na vida de Moisés. O chamado que Deus tinha para Jacó, Deus ia cumprir. Mesmo as ameaças do seu chamado fracassar vindo, as crises, as dificuldades, mas ele soube superar tudo isso, porque sabia que tinha um Deus andando com ele. Então a ordem veio de Deus, disse, não dá mais para você ficar aí, suba para Betel, para aquele local de recordação maravilhosa, aquele local onde você viu a escada, onde você viu a redenção, onde você viu o meio de chegar até o céu. Cristo. Sabe, quando tua vida estiver em crise, lembra-te que Deus enviou Cristo, o meio de você chegar até o céu. Lembra-te da redenção, lembra do que Cristo fez por ti, lembra-te que Cristo também passou crises. E ele chegou no jardim do Getsemane a suar sangue e a pedir a Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele não só pediu uma vez, ele pediu várias vezes. Pediu 3 vezes para Deus passar dele aquele cálice, aquele sofrimento. Mas também ele disse que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Não peça na crise para fazer o que você quer, mas peça para fazer o que Deus quer. O que Deus quer te ensinar com aquela crise, com aquela dificuldade. Então vamos lá. Suba a Betel, se recorde. Ali é o local que eu mostrei para você a escada. Ali é o local que você erigiu uma pedra, um altar. Aquela pedra fez daquela pedra um altar. Ali foi o local que você fez um voto, que você pediu a Deus se fosse na jornada, se Deus levasse você na jornada e trouxesse de volta, e te desse pão, te desse alimento. Lembra-te que ali você fez um voto a mim e agora eu estou cumprindo. Estou fazendo você voltar para a sua terra cheio, com muito gado, muitas ovelhas, muitas jumentas, muitos camelos. Voltando com família, você foi seco, foi só com a roupa do corpo e agora está voltando. Olha como isso é maravilhoso. Nós temos que trazer à lembrança o que Deus já fez por nós e irá fazer muito mais. E é na crise que você tem que trazer a lembrança de quem é Deus. O que Ele fez por você. E fará você também sair das situações adversas. Então veja, o que é que Jacó pede para sua família? Saiba que ali Jacó estava saindo, deixando um local, deixando aquela cidade, um local que ele comprou por um preço muito alto, um pedaço de terra que ele comprou por um preço muito alto. Nós só temos na Bíblia 3 relatos de pessoas comprando terra. Abraão comprando a caverna de Macpela, e eu já expliquei o que significa Macpela. Jacó comprou um pedaço de terra ali em Siquém, e Davi comprando a eira de Araúna, que era o local do monte do templo. Então ele tinha que deixar aquele local que ele comprou caro. Às vezes tem filhos que trazem problemas para os pais. E os pais terão que deixar aquela cidade por causa de atitudes erradas dos filhos. Então Jacó deixou aquele local. Mas ele queria deixar aquele local e subir a Betel. Como? Sem deuses estranhos, puro e com as vestes diferentes, tirando aquelas vestes que foram usadas ali. Sabe, essas 3 coisas têm que estar em nós. Livres dos deuses estranhos, puro e com vestes santas. Assim você se torna um verdadeiro adorador. Você só se torna um verdadeiro adorador. E é capaz de subir a Betel, porque aquele local ali que ele estava subindo era o local que seria Ramacom, o local do monte do templo, onde seria construído o templo. Local de adoração. Você só consegue adorar a Deus realmente se você está livre dos deuses estranhos
da idolatria, puro e com vestes diferentes. Observe o seguinte. Observe o que eu vou dizer para você aqui. Existem 3 espíritos babilônicos perigosos, que são o espírito de idolatria, adultério e apostasia. Espíritos que vieram da Babilônia, e Babilônia nós sabemos quem é hoje. Os espíritos que estão aí no mundo. Idolatria não só é um santo de parede que as pessoas adoram, não. Não, idolatria é tudo aquilo que você coloca entre você e Deus. Um trabalho pode ser a sua idolatria, sua mulher pode ser a sua idolatria, seu marido pode ser a sua idolatria, sabe? Você mesmo pode ser a sua idolatria e tantas outras coisas. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Tudo que você coloca entre você e Deus é uma idolatria. Então entenda. O que é adultério? Adultério, as pessoas pensam que adultério é só quando o homem casado vai ter um relacionamento com outra pessoa e comete adultério. Ou quando uma mulher casada tem um relacionamento com outro, comete adultério. Deixa o seu lar e vai ter relações com outro. Não. Adultério não é só isso, mas adultério é tirar o original. Observe, se eu vou te vender 1 litro de leite e eu coloco um pingo de água naquele leite, eu adulterei o leite, eu tirei o original. Então, tudo aquilo que você tira o original é adultério. Então, ficou fora do original, é adultério. Porque nós temos hoje um monte de denominações adúlteras, porque elas estão fora do original, estão fora da palavra original, estão fora da palavra. Então serão julgadas por adultério. Adultério espiritual. Então você vê que a coisa quando a coisa é difícil de descobrir, quando é fácil de descobrir. Por exemplo, se eu pegar 1 litro de leite e botar meio litro de água, então é fácil descobrir que existe água naquele leite. Agora, se eu pegar 1 litro de leite e botar um pinguinho de água, aí é difícil de descobrir. Por isso que a maior mentira é 99% da verdade, que é a mentira que pode enganar. Então aí você entende. Então observe, idolatria, adultério e apostasia. Apostasia é o desvio da fé. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Qualquer desvio da fé é apostasia. E se você não batiza da forma correta, você é apóstata. Se você crê em trindade, você é apóstata. Porque isso não está na Bíblia. Além de adúltero, você é apóstata. Você se desviou da fé correta. E a Bíblia diz, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está aí cheio de doutrinas de demônios no mundo. Então vamos lá, Jacó pediu, tire os deuses, purifique-se e lance fora as vossas vestes. E aí eles pegaram ali, como diz aqui o versículo, diz, aí ele disse, levantemos e vamos até Betel, e farei ali um altar ao Deus que me respondeu na minha angústia esteve comigo no caminho por onde andei. Você só é um verdadeiro adorador quando você se livra dos deuses estranhos, você se purifica e troca suas vestes. Então você é um verdadeiro adorador. Você é um verdadeiro adorador. Então você é capaz de subir a Betel e fazer um altar. Altar aponta para a adoração. Betel quer dizer casa de Deus. Então veja só. E aí Jacó diz, nós vamos fazer um altar, nós vamos adorar ao Deus que me responde na angústia e que andou comigo por o caminho por onde andei. Adore esse Deus verdadeiramente. Ele é maravilhoso. Ele te responde na angústia. E eles deram a Jacó todos os Elohims estranhos, os deuses estranhos, que estavam em suas mãos, e todos os brincos que estavam em suas orelhas. Jacó escondeu debaixo dos carvalhais que estavam junto a Siquém. Nós vamos se mudar para Betel.
e nós vamos enterrar o que ficou, nós vamos enterrar o passado, enterrar tudo que não presta. E vamos subir para Betel. Nós vamos subir para dar adoração a Deus. Veja, subamos até Betel. Olha como a Bíblia especifica, subamos, porque é subida. É subir no nível de fé, é subir na adoração, é deixar para trás o que não presta e adorar a Deus verdadeiramente. E eles viajaram e o terror de Deus estava sobre a cidade que estava ao redor deles. E eles não perseguiram os filhos de Jacó. Olha só. Quando Jacó diz, vocês me fizeram, no capítulo 34, vocês me fizeram feder nesta cidade, e os moradores dessa cidade irão se reunir para nos matar, e eles estavam se reunindo e vieram para perseguir os filhos de Jacó e matar. Mas o terror de Deus veio sobre eles. Deus protegeu Jacó e seus filhos. Não importa. Deus protege os seus. Se não fosse a proteção divina, eles tinham matado os filhos de Jacó. Mas o terror de Deus veio sobre aquelas cidades e eles não perseguiram os filhos de Jacó, como eu falei para vocês na lição passada, quando nós estudamos sobre isso. Olha como é maravilhoso. Então Jacó veio à luz que estava na terra de Canaã, isto é, Betel, ele e todo o povo que estava com ele. E ele edificou ali um altar e chamou o lugar de El-Betel. El, Deus, o Deus de Betel. Porque ali Deus lhe aparecera quando ele fugia da face do seu irmão. E ali ele fez um altar. E chamou El-Betel, o Deus de Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Antes era chamada luz. Então, Betel pode ser eu ou você. Então, qual é o seu Deus? Então Jacó estava dizendo, lança fora os Elohims, os deuses estranhos, eu não quero nada. Ali nós vamos para um local onde há um Deus, o Deus de Betel, o Elohim, o Eterno, o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Aquele que me respondeu na angústia, aquele que andou comigo, é a Ele que eu vou adorar. Olha como isso é maravilhoso. Olha como isto é tremendo. É a Ele que eu vou adorar. E aí abre um versículozinho para falar de Débora, mas morreu Débora, ama de Rebeca, e ela foi sepultada abaixo em Betel, debaixo do cavalho. E o nome do lugar se chama Alon-Bacot. Alon-Bacute. Então, abre um versículo falando de Débora, a ama de Rebeca, era uma pessoa muito amada, porque ela é citada aqui nas Escritura. E Deus apareceu a Jacó novamente quando ele veio de Padã Arã e o abençoou. Deus abençoou a Jacó. Deus nos abençoa. Deus responde na angústia, anda conosco e nos abençoa. Basta somente fazer aquilo que Ele manda. Você quer bênção? Obedeça. A Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema a Deus. Quem não teme não crê, e quem não crê não obedece. Então quando você teme, você é sábio. Porque quando você teme, você crê, e quando você crê, você obedece. E quando você obedece, você recebe as bênçãos. As bênçãos maravilhosas de Deus. Então veja só, vamos seguir aqui em frente para a gente concluir a nossa reflexão. E Deus lhe disse, teu nome é Jacó, teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel será o teu nome. E ele chamou o seu nome de Israel. Olha como isso é maravilhoso. Mudança de nome, mudança de caráter, de natureza, de propósito, de direção, de atitude, de posicionamento. Sabe, teu nome não será mais Jacó, será Israel. Tu não és mais suplantador, tu não és mais enganador, tu não és mais aquele que gosta de levar vantagem em tudo. Não, tu és um homem mudado, diferente. Teu caráter, a tua natureza, a tua atitude, a tua posição foi mudada. Tu agora és um verdadeiro adorador. Tu agora és um homem abençoado por Deus, que sempre ele foi abençoado. Deus estava guiando ele
Mas agora há uma mudança, sabe? E mudança de nome é isto. É isso que quer dizer a mudança de nome. É a mudança de caráter, de posição, de propósito, de atitude, de natureza. Eu não tenho mais aquela velha natureza do Jacó, suplantador, não. Agora é Israel, é o príncipe com Deus, é o homem que lutou com Deus e prevaleceu. Então veja só. Sigamos aqui. E Deus lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja frutífero, multiplique. Uma nação e uma multidão de nações virão de ti, e reis virão dos teus lombos. Com a mudança de nome, o que é que Deus pede para nós? O que é que Deus pediu para ele? Frutifica-te. Frutifica-te e multiplica-te. Sempre a bênção estava relacionada com semente, com descendência. Frutifica-te e multiplica-te. Uma nação e uma multidão, nações virão de ti e reis virão dos teus lombos. Homens grandes que eu farei grande virão de ti. Então podemos citar que veio dele Davi, Salomão, muitos outros. Homens grandes que vieram dele. Sabe, Deus quer que cumpramos a nossa missão, confiamos em Deus, sejamos um verdadeiro adorador para que frutifiquemos. A nossa missão aqui é frutificar. É trazer o pai que não é, trazer a mãe que não é, trazer o filho que não é, trazer o irmão que não é. Obedeça. Tema, creia e obedeça para você ver o que Deus fará em sua vida. Deus fará grandes coisas, fará você frutificar, fará coisas grandes sair de você. Oh, que Deus maravilhoso e tremendo. Oh, que Deus maravilhoso e tremendo. E aí ele vai dizer, e a terra que eu dei a Abraão e a Isaque, a ti te darei, a tua semente depois de ti darei esta terra. E Deus subiu do lugar em que falava com ele. Deus faz promessa. Esta terra que eu disse que dava a Abraão e a Isaque, eu te darei. Eu não darei só a ti, mas darei a tua semente. Meu tempo está acabando. Mas darei a tua semente. Que semente é esta? Eu faço parte dessa semente. Um dia eu vou gozar desta terra toda no milênio. Porque sou parte desta descendência mediante a fé. Olha como isso é maravilhoso. Então esta terra darei a ti e a tua descendência. Isto é tremendo, meus amados. Isto é tremendo. Eu não tenho mais tempo para continuar, mas nós vamos continuar aqui neste capítulo. E nós vamos ver mais duas crises que Jacó passou. A perca de Raquel e Rúben deita com a sua concubina. Crises, mas que superou. O Deus que está andando comigo, o Deus que responde na angústia, o Deus que me abençoa, o El Eloé de Gutenberg fará eu superar as crises. El Eloé quer dizer o Deus pessoal de Gutenberg. Foi assim que Jacó fez o altar e disse, o altar ao El Eloé de Israel, o Deus pessoal de Israel, que ele passou a ser chamado de Israel. Então o El Eloé de Gutenberg vai fazer eu superar todas as crises, porque é o meu Deus pessoal. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe e te ajude nesta caminhada cristã. Eu quero convidar vocês para os nossos cultos. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30. Você é meu convidado especial para estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Que Deus te abençoe e te ajude.
Shabbat Shalom. Ou seja, Shabbat, descanso, Shalom, prosperidade e paz. Um forte abraço. Amém.